Olá, uma boa tarde. Estamos começando mais um Esporte Total pela Terceira Via TV. Campos, Macaé, Rio das Ostras, a sua melhor imagem também em HD. E hoje a gente recebe aqui o nosso Wederson, né? É isso aí. Como ele era chamado, Wederson, lá na Turquia, né? Foi ídolo lá, o nosso... Para os amigos aqui em Campos, pessoal lá do Jockey Club, é Mumu, não é verdade? Começou no americano e disputou a Euro Champion, enfim, várias competições lá na Europa e agora está de retorno aqui a Campos, é considerado um reforço de peso para o time do americano, campeonato estadual aqui da Série B, sem dúvida alguma. Vamos começar falando com ele. Primeiro é um prazer enorme receber você aqui, né? Prazer Pessoa que tem um vasto conhecimento, um círculo muito grande de amizade aqui em Campos. Já, depois que ele saiu de Campos, já esteve aqui, assim, me lembro logo que você saiu de Campos, você fez um jogo dos amigos aqui em Campos, né? Trouxe vários nomes de peso do futebol brasileiro, né? Mas me diz uma coisa, você está me dizendo aqui nos bastidores aqui que você começou com o americano com 13 anos. Exatamente. Com 13 anos de idade, eu tive a oportunidade de jogar na equipe infantil do americano, onde eu dei sequência nos juniores, juvenil, juniores, até chegar ao profissional. Até chegar no profissional. Exatamente. Aí depois do americano, então, você foi para o Vasco, não, né? Não, do americano, em 2001, minha primeira equipe considerada grande foi o Internacional de Porto Alegre. E isso você levou mais ou menos quanto tempo lá no Sul? Eu joguei um campeonato brasileiro inteiro. Depois retornei ao americano para a disputa do estadual novamente e novamente saí para ir para o Vasco, em 2002. No Vasco. Isso. No Vasco, o técnico do Vasco, você disse que o primeiro foi Evaristo Macedo, né? Grande Evaristo Macedo, uma figura. Macedo, e né? o segundo foi o Antônio Lopes. O Evaristo Macedo, eu achava muito engraçado o Evaristo, porque ele se irritava muito com pergunta de repórter, né? O repórter perguntava e dava um estouro no repórter, não queria saber. Aí depois foi Antônio Lopes. Depois foi Antônio Lopes. Que hoje em dia é o homem do futebol do Botafogo. Exatamente. Não é isso? Aí depois você teve no Juventude. Em 2003 eu fui disputar o Gauchão e o Brasileiro pelo Juventude. Pelo Juventude. Aí logo depois retornei ao americano, disputei mais um estadual em 2004. E como é que você foi parar na Turquia? Então, depois desse estadual de 2004, eu fui para o Ituano, emprestado para o Ituano. Foi onde foram alguns treinadores, dirigentes das equipes turcas para ver alguns jogos e acabaram me comprando para lá. No Ituano você disputou o Paulista? Não, o brasileiro da Série B. O brasileiro da Série Isso, B. Bom, aí você foi para a Turquia, foi para lá. O Roberto Carlos, porque aqui você era lateral esquerdo. Sim. E foi para lá o Roberto Carlos, que era da seleção brasileira na época. Roberto Carlos era o titular da posição lá. Sim, sim. Logo, eu assinei o contrato com o Fenerbahçe na época e uma semana depois eu tive a notícia que eles estavam levando também o Roberto Carlos. Daí eu acabei tendo que mudar de posição. Exatamente, você jogou outra posição. Para poder atuar, porque teoricamente seria muito difícil atuar tendo o Roberto Carlos como principal concorrente. Você jogou o quê? Na cabeça de área, como apoiador? Eu joguei como um ponta. Lá a gente joga meia, porém caindo pelas beiradas. Você pegou o Alex lá? Também, 3 anos joguei com ele. O Alex tem uma estátua lá que fizeram dele, né? Ídolo, né? É o único jogador na Turquia que tem uma estátua em praça pública. O único jogador, olha aí, gente, tá vendo? O único jogador que tem lá na Turquia uma estátua em praça pública, né? O Alex. Aí você levou lá no Fenerbahçe quanto tempo? Você jogou em outras equipes da Turquia? Sim, quando eu fui para a Turquia, eu fui para o Ankaraspor. Daí joguei 3 temporadas lá, foi quando eu me naturalizei. E logo em seguida fui pro Fenerbahçe. Daí joguei 3 temporadas também no Fenerbahçe. Daí saí do Fenerbahçe. No término do meu contrato eu joguei mais 3 anos no Bursaspor também, que é uma equipe de boa expressão na Turquia. E depois atuei em equipes menores como o Antalya, que eu joguei 1 ano, o Mersin, que joguei 2 anos, e por último o Adana Demirspor, que joguei 6 meses. Ele vai falar depois, no próximo bloco, eu quero conversar com o Mumu, vou chamar de Mumu porque o negócio é o seguinte, ele vai falar pra gente, porque hoje em dia, o que tem de garotos de 13, 14, na idade que você começou aqui na base do americano, jogando lá fora do Brasil, lá pela Europa, né, Espanha, em vários países, né, tem garotos lá
não é? Que às vezes surge depois com profissionais e tal. Sei quem é esse garoto, passou por que time, ninguém sabe por que time passou aqui. Ele vai dizer como é que é a vida, o que ele observava lá, se chegava por lá, algum brasileirinho, algum garoto, ele vai dizer o que ele pensa disso, ele vai dizer pra gente. Mas eu só quero lembrar aquela vez, que foi quando que você veio, você trouxe alguns companheiros seus para um jogo aqui, beneficente aqui em Campos, amigos de Mumu, como era o negócio? Sim, era o Futebol das Estrelas, que em 2010, que eu tive a felicidade Você de já trazer... estava na Turquia? Sim, eu atuava no Fenerbahçe nessa época. Ah. Daí eu tive a felicidade de trazer alguns atletas já conhecidos no futebol brasileiro e no mundo, como o caso do Lugano, do André Santos, do Christian, do Corinthians, do Maldonado, que jogou no Flamengo, chileno, da seleção do Chile também, rodado pelo Brasil. E esse jogo foi aonde aqui? Esse jogo foi no antigo estádio do Americano. No Godofredo, No saudoso Godofredo Godofredo Cruz. Foi um jogo muito, muito legal, tivemos cerca de 7 mil torcedores, conseguimos arrecadar na época cerca de 14 toneladas de alimento, foi bem gostoso, bem brasileiro. Foi gostoso, né? Foi. Pois é, olha, no próximo bloco, vamos conversar sobre isso justamente, sobre essa ida de jogadores, de garotos ainda, brasileiros, para o exterior. Porque hoje em dia, quando você vê quando a garotada, começando no Flamengo, no Vasco, começando no Botafogo, ou até mesmo em equipe do interior, que você pergunta, o sonho seu é o quê? Antigamente dizia, quero ser titular do Flamengo, do Vasco, vou pro Corinthians, pro São Paulo. Hoje em dia eles falam, não, eu quero jogar Quero ir para a Europa. Para a Europa, quero estar no Barcelona, quero estar no Real Madrid, né? E tal. Daqui a pouco a gente continua conversando com ele. Rapidinho, segura aí, pai bola.